E aqui estamos nós com a nossa reflexão do livro de Jeremias. Meu irmão, minha irmã, é muito bom estar aqui com você para darmos sequência nesta reflexão. Hoje nós vamos refletir a partir do capítulo 26, versículo 16. Tá? Já pega aí a sua Bíblia. Jeremias 26, versículo 16. Lembrando que esta reflexão está aqui dentro das orações propostas no mês de fevereiro no nosso direcionamento espiritual. Se você ainda não adquiriu o seu, corre lá na nossa página, @Comunidade Mariana Resgate, manda um direct, ou @Loja Caná e adquira logo o seu. Continue acompanhando conosco as nossas orações e as nossas reflexões. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos nesta hora, iniciando este momento, a graça e a unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Abra sua vida, abra sua mente, abra o seu coração para esta ação poderosa do Espírito Santo. Como nós precisamos de Ti, Espírito de Deus. Venha nesta hora agir no nosso interior, agir na nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas preocupações que muitas vezes nos confundem. Que Tu venhas assumir o controle de tudo em nós nesta hora, Espírito Santo de Deus. Deixe-nos livres para acolher a palavra do Senhor. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo. Ó Virgem Maria, rogai por nós nesta hora, esteja presente conosco, para bem acolhermos a palavra do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Os príncipes e todo o povo disseram então aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não merece a morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. E levantaram-se alguns dos anciãos da terra e disseram à assembleia do povo: Miqueias de Morizate, que profetizava nos dias de Ezequias, rei de Judá, disse a todo o povo de Judá: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será um campo arado, Jerusalém um monte de ruínas, e a montanha do templo um lugar alto da floresta. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá o fizeram morrer? Não temeram antes o Senhor e não imploraram ao Senhor de modo que o Senhor se arrependeu do mal que tinha anunciado contra eles? E nós poderemos arcar com a responsabilidade de crime tão grande? Houve ainda um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semeias, proveniente de Cariate e Arim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra nos mesmos termos de Jeremias. E o rei Joaquim ouviu, com todos os seus guerreiros e com todos os seus príncipes, as suas palavras e procurou matá-lo. Mas Urias ouviu, teve medo, fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou Etnatã, filho de Jacobor, acompanhado de alguns homens ao Egito. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei de Joaquim, que o mandou matar pela espada e lançar o seu cadáver nas sepulturas da plebe. Jeremias, contudo, foi protegido por Aicam, filho de Safã, de modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. No começo do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra foi dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: Faze para ti cordas e canzes, e coloca-os sobre o teu pescoço. Envia-os depois ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos Amonitas, ao rei de Tiro e ao rei de Sidônia, por intermédio dos seus mensageiros que vieram a Jerusalém, junto de Sedecias, rei de Judá. Encarrega-os de dizer aos seus senhores: Assim disse o Senhor dos Exércitos, Rei de Israel:
Falai assim a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a terra, por minha grande força e com meu braço estendido, e os dei a quem me aprouve. Mas agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servidor, e eu lhe entreguei também todos os animais do campo para servi-lo. Todas as nações o servirão, bem como seus filhos e seus netos, até que chegue o tempo determinado para a sua terra. Então, numerosas nações e grandes reis o subjugarão. A nação ou o reino que recusar a servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não entregar o seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia, eu castigarei esta nação pela espada, pela fome e pela peste, oráculo do Senhor, até que eu a consuma por sua mão. Quanto a vós, não ouçai os vossos profetas, os vossos adivinhos, os vossos sonhadores, encantadores e mágicos que vos dizem: vós não servireis o rei da Babilônia, porque é mentira o que eles vos profetizam para afastar-vos de vossa terra, para que eu vos disperse e vós pereçais. Mas a nação que submeter o seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia e o servir, eu o farei repousar em seu solo, oráculo do Senhor, para que o cultive e nele habite. E a Sedecias, rei de Judá, eu disse estas mesmas palavras: submetei o vosso pescoço ao jugo do rei da Babilônia, servi a ele e a seu povo, e vivereis. Porque quereis morrer tu e teu povo pela espada, pela fome e pela peste, como anunciou o Senhor à nação que não servir o rei da Babilônia? Não ouçai as palavras dos profetas que vos dizem: não servireis o rei da Babilônia. Sim, é mentira o que eles profetizam, porque eu não os enviei, oráculo do Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome para que eu vos expulse e pereçais vós e os profetas que profetizam para vós. E aos sacerdotes e a todo este povo eu disse: assim disse o Senhor: não ouçais as palavras dos profetas, que vos profetizam dizendo: eis que os objetos do templo do Senhor serão trazidos em breve da Babilônia, porque é mentira o que eles vos profetizam. Não ouçais, servi o rei da Babilônia, para que possais viver. Porque deveria esta cidade tornar-se uma ruína? Se eles são profetas e se tem com eles a palavra do Senhor, que intercedam junto ao Senhor dos Exércitos, para que os objetos que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim disse o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas do mar, das bases e dos outros objetos que restaram nesta cidade. Aqueles que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não carregou quando levou cativo de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, com todos os notáveis de Judá e de Jerusalém. Porque assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito dos objetos que restaram no templo do Senhor, e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que os visitar. Oráculo do Senhor. Eu os farei então subir e voltar para este lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus estava pedindo ao seu povo que servisse ao rei da Babilônia. Ele ainda os advertia para que não escutassem os profetas que iriam dizer a eles para não os servir. O que nós vemos aqui, irmãos? Que Deus nos chama muita atenção em relação àquelas pessoas que querem nos afastar dele. Trazendo para a nossa realidade, Deus enviou o seu Filho único a nós. E ele morreu numa cruz para nos salvar. E a palavra diz que o caminho para chegarmos até Deus é o próprio Jesus.
E muitas vezes há pessoas por aí dizendo que nós não devemos nos prostrar ou servir a este Jesus, porque nós somos livres. Vou dar um outro exemplo mais clássico ainda. Virgem Maria, a serva do Senhor. O próprio Jesus nos disse na sua cruz que ela seria nossa mãe e ela é a nossa mãe. Mas há quantos profetas gritando por aí para não amarmos a Virgem Maria, para não acolhermos a Nossa Senhora? A palavra de Deus nos deixou 10 mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe. E há quantos profetas gritando por aí, não precisa ficar com sua esposa até que a morte o separe. Deixe o seu pai, deixe a sua mãe. Não precisa honrar a Deus sobre todas as coisas. Há muitos profetas nos tempos de hoje dizendo a nós que nós não precisamos obedecer à palavra de Deus que foi lançada sobre nossas vidas. Então, o que o Senhor adverte aquele povo é a advertência que Ele nos dá nos dias de hoje. Ele nos deixou um mandamento. Ele nos deixou um direcionamento. Ele nos deixou a sua palavra. E há muitos por aí dizendo que nós devemos encostar a palavra de Deus numa estante, que nós não devemos escutar a sua voz. Irmãos, mais uma vez o Senhor vem nos dizer, escutemos a sua voz, que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.